Hoje vamos falar da personalidade que mente, seduz e manipula. Vamos falar sobre os psicopatas. Por que será que os psicopatas querem tanto entrar para a política? O que será que eles encontram lá que faz bem à personalidade deles? É esse o nosso tema de hoje. Dê um like no canal, se inscreva para que possamos atingir o maior número de pessoas com esse vídeo. A psicopatia é um transtorno de personalidade marcado pela insensibilidade que a pessoa tem sobre o ser humano. A psicopatia pode ser leve, moderada ou severa. E quanto maior for a insensibilidade que ele tem frente ao ser humano, maior a gravidade. Pode até então tornar-se uma personalidade criminosa. Essas personalidades são muito bem articuladas. A ferramenta delas é a mentira. E elas querem atingir seus objetivos, custe o que custar. De modo geral, essas personalidades estão sempre encrencadas. Ou elas estão com alguns processos judiciais, ou elas estão com processos criminais. É muito difícil um psicopata que não tenha processo. Isso não significa que você pode ter uma personalidade normal e ter processos. São coisas diferentes. Agora, o psicopata sempre tem. Essa personalidade não sente culpa nem remorso. Até porque elas não têm um mínimo de responsabilidade ética. Desta forma, elas podem ir de pequenos golpes a crimes. Uma coisa que falta na personalidade psicopática é a empatia. Ela nunca se coloca no seu lugar. Ela está sempre pronta a satisfazer as suas próprias necessidades. Para ela, você é uma coisa, ou uma ferramenta, um instrumento para que ela possa atingir seus próprios objetivos. Em todo lugar tem psicopatas, no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, como é o país da impunidade, eles nadam de braçada. E a política é o que para eles? É a cereja do bolo, meu amor. Porque lá eles não vão presos. Eles podem roubar, manipular, matar, dar facadas. Pode qualquer coisa. Eles têm o tal do foro privilegiado. Ai, como é bom esse foro privilegiado, não é? Para eles, lógico. Porque nós pagamos um preço alto. Agora, no primeiro turno dessa eleição de 2018, vocês já perceberam que houve uma limpa dessas pessoas. Lógico que há uma tendência de nós melhorarmos. Nós estamos ficando mais espertos, estamos ficando mais conscientes, mais maduros. E a gente nem sabe como agradecer ao Facebook, né? Porque nos colocou na hora da notícia, nos colocou a trocar notícias com muita facilidade. Coisas que antigamente não existiam. Agora ocorre uma coisa. Eu posso ser seduzida se eu quiser, porque depende de mim deixar que o outro me manipule. Depende da minha capacidade de distinguir o que é um ser humano normal e o que é um ser humano com este transtorno, tido como um dos piores dentro da personalidade. Eu vou te contar uma particularidade da minha vida. Quando minha mãe ficou viúva, ela começou a frequentar bailes da terceira idade. E lá encontrou um senhor. Eu percebi logo, porque na primeira vez que ele foi na casa de minha mãe, eu estava com ele na cozinha. E ele dizia para mim que estava agora pleiteando uma melhora na aposentadoria dele, porque ele conhecia o governador de São Paulo, ele já tinha inclusive marcado algumas
alguns encontros e que logo logo a vida dele estaria bem melhor. Eu já percebi naquele momento que ele era um mentiroso. Mas a minha mãe não. Minha mãe estava apaixonada. Minha mãe estava seduzida, pronta à manipulação. E ela tinha mania sempre de guardar um dinheirinho dentro de uma gaveta, embaixo de um papel. E ele chegava para ela, e eu testemunhei isso, chegava para ela e dizia assim: ah, meu amor, vamos tomar um sorvete? E mamãe dizia: vamos, espera que eu vou pegar um dinheirinho. Ela ia lá na gaveta, com a mão embaixo do papel, e não tinha dinheiro nenhum. E minha mãe dizia: que estranho, eu tenho certeza que eu botei o dinheiro aqui. E ele dizia: meu amor, se você colocou o dinheirinho aí, o dinheirinho tem que estar aí, meu amor. Passa mais alguns dias. Vamos tomar o sorvete, comer uma pipoca? Espera, eu vou pegar um dinheirinho. Ia lá, botava a mão embaixo do papel e não tinha o dinheiro que ela lá tinha colocado. E ela dizia novamente: não é possível. Eu tenho certeza que eu coloquei o dinheiro aqui, fulano. E ele dizia: meu amor, já é a segunda ou terceira vez que isso acontece. Eu estou começando a ficar preocupado com você, meu amor, porque você está perdendo dinheiro. Só que antes da minha mãe colocar a mão na gaveta, ele já tinha retirado o dinheiro. Mas ele foi paulatinamente fazendo a minha mãe acreditar que ela estava com um déficit de memória. Mamãe começou a ir nos médicos, levado por ele. E mamãe começou a tomar remédios para Alzheimer sem o tê-lo. E também, a partir daí, ele começa a conseguir comprimidos para minha mãe dormir. E minha mãe passa a ser uma prisioneira deste homem. E por acreditar que estava ficando sem memória, passou uma procuração para que ele pudesse administrar tudo que ela tinha ganho como herança do pai. Foram 15 anos sem contato com minha mãe, ou contatos muito pequeninos, porque ele não podia perder a galinha dos ovos de ouro dele. Bom, não importa essa história no que deu, qualquer dia eu termino de contá-la, porque o objetivo hoje é ficar na psicopatia. E você sabe que essa personalidade é tão descarada que ela mente olhando nos seus olhos. Ela pode dizer para você, inclusive: olha nos meus olhos, presta atenção, vê se eu estou mentindo, olha nos meus olhos, olha. E sabe por que elas têm essa capacidade desse argumento? Porque o sistema nervoso delas não altera. Elas estão sempre relaxadas. Porque a mentira faz parte do contexto do corpo dela. Elas não ficam vermelhas. Elas não têm remorso. Elas acham que você está ali para ser usado. E sabe outra característica que se une a essas personalidades de psicopatia? Elas são narcísicas. Elas se adoram. Elas têm bravatas. Elas contam que mente com o maior cinismo. Elas acham bonito. Elas querem aplauso. E veja bem, elas não têm afeto e, portanto, elas não formam famílias. Elas formam pseudos vínculos. Então, um elo não é assim?
Um elo é assim, por exemplo, elas não formam esse elo, elas formam este elo, fugaz, rápido. E por isso a família não é importante. E um bando de pessoas seduzidas. Lógico que essas pessoas não têm culpa. Elas estão seduzidas. Elas não tiram o pé dali. O Brasil, entretanto, está acordado. Muitas pessoas ainda acreditam nesses sedutores. Porque esses sedutores usam uma moeda de troca. Eu te dou isto e você me dá o seu voto. E estas criaturas ficam prisioneiras. Não podemos ter raiva delas. São seduzidas prisioneiras, manipuladas pela carência de vida que elas têm. Por que você acha que o Nordeste precisa tanto de água e lá ninguém põe água? Porque você pensa que as pessoas estão famintas e não se põe comida. Porque ela é a moeda de troca. Se eu der tudo isso a ela, ela vai trocar o que comigo? Ela troca as mazelas, ela troca sofrimento por voto. Não tenhamos raiva delas. Essas personalidades são amorais, sem juízo, sem ética, sem consciência moral. Kit gay talvez entre aí? Não sei. Eu não quero acusar, só quero levantar questões e você pensa, você conclui. E elas têm também uma impulsividade. Os psicopatas não têm freio. Eles podem até ser pegos e dissimular para você que ele mudou, mas tão pronto ele entre com contato com o estímulo que ele precisa, ele volta a cometer suas mazelas. Ele não para. Ele não tem cura. Ele nunca vai mudar. Tá, eu entendo sim que muita gente diz que são coitados, que etc e tal, os direitos humanos, blá, blá, blá. Tá, eu até entendo, porque são pessoas doentes e ninguém pediu para vir doente. Mas as pessoas sãs não podem conviver com essas pessoas. Elas não têm estrutura para suportar tudo isso. Talvez, se a impunidade diminuir, possa ser que limite um pouco estes comportamentos exacerbados. Queira Deus que possamos ir mudando este país. Espero sinceramente que este vídeo possa levar a você um discernimento para que você possa viver melhor, defender-se melhor e votar melhor. A gente se vê na próxima.